vamos falar daquele assunto que todo mundo gosta, o famoso detox. Mas nós vamos te ensinar um trio detox que realmente funciona e que é verdadeiro. Por quê? O nosso organismo, ele é muito inteligente. Então ele tem mecanismos de desintoxicação natural. Quais são esses três órgãos, né? Os três órgãos, pessoal, é o intestino, o fígado e o rim. Quando você quer emagrecer de forma verdadeira, você tem que cuidar do seu intestino, do seu fígado e do seu rim, que esses são órgãos que fazem naturalmente, não é através de chá e de nada milagroso, mas eles trabalham a seu favor. Mas nós podemos trabalhar a favor do intestino, do fígado e do rim. Doutor Cristiane, quando a gente fala que nós temos esses três órgãos, né, que são o nosso trio detox, como que funciona esse trio nosso aí? É junto, é separado? Como é que funciona? Esses órgãos trabalham em harmonia, em integração. Os intestinos, o fígado, os rins, eles trabalham de uma forma integrada, né? Quando estão funcionando bem. Agora, quando a gente fala de desintoxicação no intestino, nós estamos falando muito mais das bactérias intestinais do que o intestino propriamente dito. É claro que a saúde intestinal, a preservação da mucosa intestinal, da barreira da mucosa intestinal, que funciona como se fosse uma muralha para que não entrem os agressores, essa barreira, essas células que fazem essa camada de revestimento do intestino, elas são fundamentais. Mas antes dessa barreira constituída pelas células intestinais, nós temos as bactérias, os fungos e os vírus que povoam naturalmente o nosso tubo gastrointestinal. Como diz, desde o orifício de entrada até o orifício de saída, né? Desde a boca até o ânus. Existem bactérias no tubo digestivo e essas bactérias, elas vêm para nos ajudar normalmente. O problema é que, de acordo com os hábitos alimentares das pessoas, elas vão modificar essa flora intestinal para pior. E aí elas vão estimular o crescimento de bactérias ruins e vão desestimular ou mesmo até matar as bactérias boas. Então, algumas pessoas têm predomínio de bactérias do bem nesse tubo gastrointestinal. E aí, ótimo, maravilha. As bactérias do bem, elas são detoxificadoras naturais. Um dos órgãos detoxificadores mais potentes que nós temos é a nossa flora intestinal, que a gente chama de órgão virtual, porque ele não é evidente, ele não é aparente, mas ele está lá. É o conjunto de bactérias que aí podem superar o número de células que o nosso corpo tem em 3 até 5 vezes. Tem estudos falando que supera até 10 vezes. O número de bactérias que nós temos é o número de células que nós temos no corpo. Por aí você toma um vislumbre mínimo do que é a importância dessas bactérias para a nossa saúde. Então, elas são metabolicamente ativas, elas processam, nos ajudam a processar os nossos alimentos, elas estão ali para fazer uma troca saudável conosco, e aí elas ajudam nesse processo de detoxificação. Porque na alimentação, naturalmente, existe toxina. Mesmo na alimentação natural e tida como saudável. Existem toxinas, são produzidas toxinas nessa alimentação. E uma parte dessas toxinas é retirada e já metabolizada por essas bactérias. E aí uma outra parte vai ser absorvida, vai cair na corrente sanguínea. E para onde vai a corrente sanguínea que vem dos intestinos? Que recebe esses nutrientes e junto às toxinas que passaram pelas bactérias, que seria um filtro inicial, elas vão parar no fígado. Essa circulação vai direto para o fígado, a gente chama de circulação porta ou portal. Ela vai direto para o fígado não por acaso, porque essa circulação, se ela correr pelo corpo sem passar pelo fígado, o indivíduo vai ficar confuso, vai ficar meio perturbado, até algumas pessoas têm até quadros psicóticos. A gente vê isso em pessoas que têm um fígado quase sem funcionamento. A gente chama de encefalopatia hepática. Então, primeira barreira, flora intestinal, fundamental. E o intestino, propriamente dito. Segunda barreira, o fígado. E os rins também têm um processo de excretar essas toxinas na urina, porque a urina é um dos grandes locais, um dos grandes vias, né, por onde saem muitas toxinas. Não é a única. As toxinas também saem na bile, que é produzida pelo fígado, e essa bile vai cair no intestino, vai sair pelas fezes. As toxinas também saem pelo suor, podem sair pelas lágrimas ou por outros fluidos corporais.
Como o nosso corpo é perfeito, né? Que mecanismo perfeito. Porque você precisa conhecer o seu corpo em primeiro lugar, saber que existe, né? Os órgãos, quais os órgãos que participam de um processo de desintoxicação, entender que tem que cuidar da causa. Então, cuidar da causa é cuidar dos seus órgãos, nutrindo eles e não fazendo dieta rigorosa, restrita, retirando. Para que o emagrecimento aconteça, uma pessoa só fica magra, só perde gordura no fígado quando ela está nutrindo o intestino e o fígado. Então, tenho gordura no fígado, tenho sobrepeso, obesidade. É para você mesmo que a gente está falando. A partir do momento que você começar a entender e nutrir com vitaminas, minerais, antioxidantes e retirar pelo menos um pouco das toxinas da sua vida, que as toxinas, pelo menos, tem muitas que dá para a gente evitar, né, doutor Cristiano? Vamos falar aqui, se a gente evitar os corantes em excesso, eu não falo radicalismo, pessoal, mas na rotina, evitar um corante, tudo que é colorido tem corante, né, assim, artificial, né, o que é artificial. Então, o refrigerante, que tem muito aditivo alimentar, refrigerante realmente é uma toxina importante a gente falar para vocês, refrigerante é péssimo, né? Para a tua saúde, ela traz muita toxina para o teu corpo. Bebida alcoólica, não tem jeito, né? Bebida alcoólica é uma toxina importante, porque você tem que ter conhecimento. Cigarro não precisa nem falar, né? É uma toxina importantíssima também, que dá para evitar. Por que dá para evitar? Porque a gente tem que priorizar, viver bem. Você quer emagrecer, você precisa entender que tem algumas coisas que dá para retirar. Os plásticos, né, doutor Cristiano, também. A gente sabe que tem o bisfenol A, que é um tóxico para o seu corpo. Então, são alguns fatores simples que, se a gente tira da rotina, já começa a funcionar melhor o nosso corpo. E a gente precisa lembrar que os processos de detoxificação naturais que acontecem no fígado, nos intestinos, nos rins e nos outros órgãos do corpo humano, esse processo ele demanda nutrientes para acontecer. Os nutrientes eles são chaves nesse processo de detoxificação. Então, por exemplo, não existe detoxificação sem complexo B. Não existe detoxificação sem os antioxidantes naturais, né? Como a vitamina C, como a vitamina A, a vitamina E. Como é que a gente vai falar de detoxificação sem substâncias que tenham enxofre nela, como o diindalmetano, que a gente tem, por exemplo, nos vegetais, nas brássicas, que aí é a couve de Bruxelas, sem enxofre. Então, essa pessoa não se alimenta. Ela se alimenta menos, ela consome menos nutrientes ainda do que ela já estava consumindo. Ela já estava consumindo pouco, estava consumindo muita carga de alimento, mas alimento pobre em nutriente. Estava comendo excesso com desnutrição. Né? Estava comendo demais, mas comendo pouco nutriente. E até o comer demais é decorrente da desnutrição. É isso que muita gente não entende. Por isso que quando a gente fala em emagrecimento, a gente inicialmente fala muito mais do que tem que acrescentar do que tem que tirar. Porque a pessoa não consegue tirar se ela não acrescentar primeiro. Ela não consegue diminuir a carga de alimentação que ela está fazendo, a compulsão alimentar e a ansiedade, se ela não acrescentar nutrientes, e aí o corpo sinalizar a saciedade e diminuir essa compulsão. Então é uma inversão de fatores. E essa pessoa desnutrida, ela não tem nutrientes, consequentemente, né, a definição de desnutrição é essa, e aí ela vai ter um processo de detoxificação piorado. Quando ela perde peso, ela recupera o dobro depois. E aí o efeito sanfona, vem, a frustração, porque você não começou como tem que começar, incluindo, ao invés de ficar excluindo tudo da sua vida.